Estamos de volta ao programa Meio de Campo na tela da TV Unifev, recebendo os garotos da Vila. Olha só o tamanho do troféu, falamos sobre essa conquista no primeiro bloco. Os meninos estão aqui que vão tentar uma chance no Rio Branco de Americana. Eles foram selecionados, né? Teve uma seletiva, agora vão treinar lá por 5 dias a partir da próxima segunda-feira. A gente tá falando, bate-papo aqui no intervalo, estava legal, e tá falando sobre campeonato brasileiro. Acho que eu vou inverter um pouquinho a ordem, professor. Vou falar um pouco do campeonato então, já que esquentou o assunto. Aí depois a gente volta a falar do futebol de base, passar os resultados da rodada do final de semana do Brasileirão, rodada que iniciou com o Vasco 1, Chapecoense também 1, Bahia 1-1 com o Curitiba, Palmeiras 0, Santos 1, o Botafogo jogou com o Vitória, Vitória saiu ganhando, o Botafogo virou e o Vitória conseguiu virar novamente o Botafogo aí que está vivendo uma situação, o drama do atacante Roger, né, atacante de destaque do Botafogo na temporada, vivendo aí o drama de um tumor renal. O São Paulo venceu o Sport Recife por 1-0, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, recebendo o Corinthians, o jogo ficou 1-1, o Grêmio voltou a vencer e por outro lado o Fluminense está vivendo agora uma crise, né? O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0, o Avaí que vinha numa subida aí na tabela com vários bons resultados, perdeu em casa 2-0 para o Atlético Goianiense. No confronto entre Atléticos, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0. E um jogo apenas dessa rodada, que é entre Ponte Preta e Flamengo, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite. O Brasileirão volta a ter jogos apenas no dia 11, porque tem uma folga nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, mas que eu posso adiantar aqui de confronto interessante. Ó, tem o Corinthians e Coritiba, Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo joga fora contra o Galo. Quem mais que dos paulistas? Tem Ponte Preta e Santos e Palmeiras e Bahia. Com os resultados do final de semana, Corinthians lidera com 55 pontos. O Santos já colou. 8 pontos, né? 8 pontos de diferença. Ia para 7 se tivesse perdido, mas como empatou, ficou 8 a diferença para o Santos. Em terceiro o Grêmio com 46, Palmeiras se mantém na quarta posição, o Cruzeiro já é o quinto, o Flamengo é o sexto com 40 pontos. E aí o São Paulo com a vitória foi para a 14ª posição e na zona de rebaixamento tem Avaí, Ponte Preta, Coritiba e Atlético Goianiense. Lembrando que a Ponte Preta joga aí com o Flamengo, pode chegar a 31 pontos e sair da zona do rebaixamento, mas de qualquer forma o São Paulo não entra, né, no Z4 nessa rodada. Vamos começar falando então do clássico, vai sofrer um pouco, né, professor? Fala, tá feliz, né, professor? Fala pra gente do Santos. Assistiu o jogo? Assisti Segundo o jogo. tempo, o Palmeiras foi com tudo pra cima. Não foi conseguiu assim dar aquela pressão assim, do monte de chances, né? Mas dominou o segundo tempo, né? Até o gol do Santos. Sim. Acho que dificultou bastante, a chuva atrapalhou bastante, né? Acho que seria outro jogo se não houvesse a chuva, né? Mas foi um futebol de força, de oportunidade, né? E o Santos aproveitou e fez 1-0. E no segundo tempo o Palmeiras saiu por desespero, né? Saiu para buscar o empate e não conseguiu. Mas futebol é assim mesmo, né? Agora bola para frente, né? Quem daí é santista mesmo? O Felipe e o Thiago. É isso mesmo, né? Quem tá com o microfone? Passa pro Thiago, vamos ver o que ele tá achando do Santos aí. O Thiago, você acha que chega a ponto de perturbar o Corinthians ali, de quem sabe ser campeão brasileiro, o Santos? O Santos tem condições de alcançar o Corinthians e também tem chance de ganhar o Brasileirão. Mas ainda vai demorar, eu acho que na próxima rodada, eu acho que ele vai conseguir chegar. Quem também é santista? O Felipe? Felipe. Fala aí, Felipe, o que você tá achando aí agora, se aproximando o Santos do Corinthians? O Corinthians no segundo turno diferente, tá? Se fosse pegar só os pontos da segunda metade do campeonato, o Corinthians era para estar na 14ª posição, onde está o São Paulo, né? Então, o que você acha? Você acha que dá para acreditar ainda? Acho que dá. Eu acho que dá para ser campeão. Vai devagarzinho, vai chegando perto. Então dá para ser campeão. Aí. Professor Roberto, e a tua opinião? A minha opinião é o seguinte, né? O Corinthians, a gordura que ele ganhou no primeiro turno, ele tá jogando fora, né? E o Santos vem no crescente aí.
Futebol é resultado, né? Tudo depende dentro de campo, né? Se o Corinthians continuar nessa decadência aí, com certeza o Santos vai chegar e vai chegar forte nas últimas rodadas, né? Mas o Corinthians tem elenco, tem torcida, né? Então, de repente, pode manter essa vantagem aí. Mas o que se conquistar explica, o título. talvez, essa... O professor que tem experiência tanto de jogador quanto de técnico, essa mudança, né? O Corinthians tão avassalador no primeiro turno e, de repente... É que eles começaram no Foi pico que a anormal gente- aquilo? Foi anormal. É normal No manter futebol aquele é normal. ritmo? Não, ninguém consegue, né? Nenhum time consegue manter as 39 rodadas no mesmo nível, né? Então foi aquilo que o Renato Gaúcho previu, ele estava super correto, né? Que a uma hora o Corinthians ia chegar e ia ter essa queda, né? Porque né, ninguém consegue manter um ritmo da primeira rodada até a 38 rodadas. E com relação à troca de jogadores também, por exemplo, ontem não teve o Jô, teve o Casim. Teve o Isso. lance do pênalti, né, que ele foi numa jogada com ele, que teve o pênalti que foi o gol de empate do Corinthians, mas recentemente o Corinthians sofreu também com a ausência do Guilherme Arana, pesa, Com né? certeza, vixe, isso aí, né? Isso aí faz muita falta e o elenco também, né? O elenco do Corinthians não é um elenco assim, um dos melhores do Brasil, né? Tem dificuldade em reposição. Isso aí está ajudando o Corinthians a ter essa queda aí. Falar agora do São Paulo, tem São Paulino aí também, não tem ou não? Tem, Quem tem que é São São Paulino aí? Os É irmãos. eu e meu irmão. O Irmão, Victor e o é. Lucas. Ô, Victor, você acompanhou o jogo ontem ou não? Acompanhei, eu fico num sofrimento lá que, nossa senhora. E as defesas do Sidão, o que você achou? Nossa, se não fosse ele, eu acho que ia virar no último. Fala a verdade, naquele minutinho ali, aquela bola alçada da área, você pensou, nossa, mais um jogo que o São Paulo toma gol no final? Nossa, eu já tava gelado quando deu o escanteio, quando eu vi aquele cabeceio, eu fechei o olho e fiquei, acabou. E aí você, passa o teu irmão aí pro Lucas. Ô Lucas, e aí, você também ficou até o último segundo ali, igual todo torcedor de São Paulo, esperando a vitória? Eu tava. O que você achou do Sidão, da defesa, das Não. defesas? Nossa, eu não sei. Se não fosse ele, estaria virado o jogo. Teve um debate aqui no intervalo, começou um debate sobre a zaga do São Paulo. Eu peguei e falei aqui, a gente conversando informalmente, falei, ó, o duro é o torcedor confiar na zaga do São Paulo. Né? Aí eu falo, não, mas a zaga é boa, o Sidão tá bom, tem o Arboleda, tem o lateral, o outro jogador. Enfim, aí, vamos lá, o que vocês acham? Felipe, passa pro Felipe. Felipe é santista, mas acho que ele pode opinar disso daí também. O que você acha da defesa do São Paulo? Eu falo que é ruim. É ruim? Arboleda muito grosso. Aí, ó. Sinceridade da criançada, né, professor? É lógico. Vocês têm a opinião deles, né? A gente tem que acatar. Passa o microfone por lá, assim, Já pra... que você está falando do Sidão, o Sidão eu tive a oportunidade de jogar com ele quando eu estava no Corinthians B e disputar vários campeonatos contra ele aí. Era um goleiro assim, não do nível que ele chegou, entendeu? Então é o que a gente fala para os meninos aí, nunca desistir, entendeu? O Sidão é um exemplo aí, que é um cara trabalhador, batalhador, e eu fiquei muito feliz de ver ele fazer um bom campeonato pelo Botafogo e chegar onde ele chegou agora no time de alto nível aí, que é o São Paulo, entendeu? Então futebol é assim, nunca pode desistir. A gente vê que também teve na Votuporanguense o zagueiro Rafael Vaz, né? Rafael Vaz saiu aqui, teve uma briga, uma coisa assim, né? Em 2012. Rodou, tá lá, passou pelo, se eu não me engano, pelo Vasco, né? Depois tá lá no Flamengo. Um jogador que jogou o Campeonato Paulista da segunda divisão, que é a quarta divisão de São Paulo. O Lucas, passa, por favor, aí pro Thiago, já que a gente tá falando de zagueiro, vamos conversar com alguém que é conhecedor da posição. Ô Thiago, você acha que essa zaga do São Paulo dá para confiar ou não? O que você vê? A zaga do São Paulo dá pra confiar, mas não dá pra confiar. A zaga do São Paulo é boa, mas o jeito que eles estão, É fase, né? a fase que eles estão, não dá. Tem Não isso dá, mesmo, não dá pra professor? confiar. Tem isso também? Tem, né? Lógico, futebol é confiança, é treinamento, né? E pega uma fase ruim assim, qualquer lance que acontece, né? Tem que ter o culpado no futebol, né? Então, infelizmente, quando leva gol, né? O pessoal fala bastante da zaga. Mas eu não culpo tanto a zaga do São Paulo, culpo todo o elenco inteiro, né? O time inteiro, porque ninguém entra lá, ninguém quer errar, ninguém quer... Tô falando da zaga que o time tomou muito gol no último minuto Sim, em jogos sim. aí. Mas vamos passar para o São Paulino, para defender um pouco. Passa pro Vitor, por favor, aí que o Vitor concorda que o Arboleda é grosso? Não, né, Felipe? Eu acho que o Arboleda é o melhor do São Paulo, mas também naquelas coisas lá de bom, assim.
Mas dá certo. pra acreditar. Mas eu acho também que o momento da zaga de São Paulo, a zaga até que é boa, mas também é muita pressão que eles levam, por causa que a gente tá quase voltando pra zona de rebaixamento. E agora, você viu no final do jogo, eles sofreram uma pressão que quase tomaram um gol. Eu acho que é mais por causa Responde disso. pra mim, então. Você acha que o São Paulo vai ser rebaixado ou não? Não, Não? não acho. Então tá bom. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho volta esse bate-papo legal aqui com as crianças, o pessoal, os garotos da Vila, também com o professor Roberto Oliveira. A gente vai falar mais do futebol de base no terceiro bloco.